Bom dia a todos. Hoje vou abordar com vocês sobre polígonos, seu conteúdo do oitavo ano, matemática, tá? Ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Ao falar sobre polígonos, já nos vem à mente a sua nomenclatura, né? Quando eu tenho um polígono que tem três lados, eu tenho um triângulo. Tem quatro lados, quadriláteros. Aí dentro do quadrilátero eu tenho vários polígonos com nomes específicos de acordo com as características dele, tá? Cinco lados pentágono, seis lados hexágono, sete lados heptágono, oito lados octógono e assim vai. Cada polígono, dependendo do seu número de lados, tem o seu nome, tá? Essa tabelinha lá da apostilinha do Aprender Sempre, vocês vão ter que completar lá, tá? Aí, antes de continuar falando aqui de algumas outras definições, queria abordar com vocês algumas características dos polígonos, né? Primeiro, polígono vem do grego, poli, significa vários, gonos, ângulos. Então, ou seja, polígono é uma figura que tem vários ângulos. Ângulo nada mais é que a região delimitada aqui, ó, a região delimitada por dois segmentos de reta. Então, eu tenho aqui ó, um segmento de reta, aqui eu tenho outro segmento de reta, e aí a região delimitada por esses dois segmentos é o que a gente chama de ângulo. Então, eu tenho aqui ó, um ângulo, dois ângulos, três ângulos, e assim vai. Então, polígonos, vários ângulos. Aí, se tem vários ângulos, também tem vários segmentos de retas. Aí, esses segmentos de retas a gente chama de lado do polígono, ou lado da figura geométrica. Então, aqui eu tenho lado, lado. Aqui, essa região entre os lados eu chamo de ângulo. E quando os segmentos aqui, ó, que são os nossos lados, eles se encontram, a gente chama de vértice. Tá? Então, eu tenho vértice, que são os encontros dos seus lados, né, dos segmentos aqui. Eu tenho o ângulo, quando está dentro da figura eu chamo de ângulo interno, quando está aqui para fora, até completar 180 graus, eu chamo de ângulo externo. Então eu tenho ó, lado, ângulo interno, para cá eu vou ter o ângulo externo e vértice. E aí, acrescentando, eu tenho também a diagonal. O que é uma diagonal? Diagonal é quando eu saio de um vértice e vou até os outros vértices, tá? Todos os outros vértices. Só que eu não posso considerar os vértices adjacentes, ou seja, os vértices que estão próximos aqui ao vértice que eu estou. Então, ou seja, se eu partir desse vértice, esse vértice não conta e nem esse vértice conta. Se eu partir desse vértice, esse vértice não conta e nem esse vértice conta. Então, ó, partindo desse vértice, o que é minha diagonal? É sair daqui e ir até aqui, por exemplo. Isso aqui é uma diagonal. Partir daqui e chegar aqui é uma diagonal. Partir daqui e chegar até aqui é uma diagonal. Partir daqui e chegar até aqui é uma diagonal. Tudo bem? Então, aqui eu tenho várias diagonais partindo de um mesmo vértice. E aí vocês vão depois estudar fórmulas que determinam a soma dos ângulos internos, a quantidade de diagonais de uma figura, tudo isso mais para frente. Então, polígono, vários ângulos. Se tem vários ângulos, também tem vários lados, certo? Aí o meu polígono ele é classificado em convexo e não convexo. O não convexo também pode ser chamado de côncavo na literatura aí, tá? Pode aparecer dos dois jeitos, ou côncavo ou não convexo. O que é um polígono convexo? Polígono convexo é uma figura geométrica, né, formada por lados. Ah, esqueci de falar, os lados têm que ser retos, tá? Porque só existe ângulo se eu tiver segmento de reta. Segmento de reta. Então tem que ser lado reto. Lado curvo, se aqui tivesse um lado curvo, isso aqui já não seria um polígono, tá? Então polígono tem que ter lados retos para formar ângulo, que o ângulo precisa de segmento de reta, não segmento de curva, tá? Então, aqui, polígono convexo. O que é um polígono convexo? Eu vou ter aqui ó, a minha figura, né, vários lados. Polígono convexo eu traço dois pontos em qualquer lugar desse meu polígono, dentro do polígono, tá? O que seria dentro? A região entre os lados, que está dentro do lado, que está na parte fechada.
Tá? Então eu traço dois pontos na região interna do meu polígono e ligo esses dois pontos. Qualquer lugar, posso traçar aqui e aqui, só não pode fazer parte do lado, né? Nem ser vértice, nem ser ponto que está no segmento do lado aqui, ó. Então eu marco dois pontos em qualquer lugar e ligo eles. Se essa reta entre os dois pontos que eu tracei não sair da figura, não vier para cá da figura, não vier para fora da figura, eu chamo esse polígono de polígono convexo. Polígono côncavo, eu vou fazer a mesma coisa. Traço dois pontos. Ah, professor, eu vou traçar um ponto aqui e um ponto aqui. A hora que eu ligar os dois pontos, não vai sair da figura. Então é um polígono convexo, né? Você fez um caminho, mas eu tenho que tentar fazer um caminho que prove que ele não é convexo, tá? Então eu tenho que achar um jeito de marcar esses dois pontos, ligar esses dois pontos por um segmento de reta e um pedaço desse segmento de reta sair da figura, tá? Se eu ficar tentando marcar sempre e fazer sempre que a reta fique dentro da figura, eu nunca vou achar uma figura não convexa, né? Sempre vou achar figura convexa. Então eu tenho que procurar um jeito de fazer com que essa reta saia da figura, tá? Então aqui, ó, ponto R e S. Se eu ligar o ponto R e S, eu noto que eles formam um segmento de reta que sai da figura, vai para a região externa da figura. Então, essa daqui é um polígono côncavo, ou um polígono não convexo, tá? Outro jeito também de eu ver se um polígono é côncavo. O pessoal fala muito que aqui geralmente tem a boquinha do Pac-Man, né? Ó, do Come-Come lá, fica a boquinha assim, ó, tá? Outro jeito, um ângulo interno aqui, ó, vai ter mais que 180 graus. Se eu tiver um ângulo maior que 180 graus, eu tenho um polígono côncavo, certo? Então essa é uma das definições. Aqui ó, eu coloquei mais dois exemplos, ó. Eu fiz aqui um polígono, quatro lados, então é um quadrilátero. Marquei dois pontos, ponto A e B, e liguei os dois pontos. Posso fazer vários pontos aqui em qualquer lugar, eu não vou conseguir ligar os pontos A e B de forma que saiam, que o segmento de reta vá para fora da figura, vá para a região externa da figura. Então, esse aqui é um polígono convexo. Esse aqui, ó, eu já achei aqui, ó, dois pontos que traçado o segmento de reta, eu tenho pelo menos um pedaço desse segmento de reta fora do polígono. Então, isso aqui é um polígono côncavo ou não convexo. Tudo bem? Ah, mas ó, aqui, se eu marcar um ponto aqui e aqui, traçar uma reta, realmente vai estar dentro do polígono. Só que eu tenho que provar que ele não é convexo, então eu tenho que furar a definição. Tá? Vamos falar um pouquinho então de polígonos regulares e não regulares. O que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele polígono que apresenta ângulos e medidas congruentes, ou seja, eu tenho todos os ângulos e todas as medidas dos lados são iguais. E o não regular ou irregular é o contrário disso, né? O que apresenta medidas diferentes, medidas distintas, tanto de ângulo quanto a medida dos lados. Então aqui, ó, uma figura que tem três lados é um triângulo, né? Assim como o quadrilátero também tem vários triângulos. Esse aqui é o triângulo cujos três lados têm a mesma medida. Ou seja, se os três lados têm a mesma medida, os três ângulos também têm a mesma medida, então é um polígono regular. Esse aqui também é um triângulo, só que ele já não é regular. Por que ele não é regular? Porque eu tenho aqui um lado menor que os outros dois, tá? É um polígono convexo, só que não regular, tá? Aqui, esse terceiro triângulo também é um polígono convexo não regular, porque eu tenho as três medidas diferentes. Se as três medidas são diferentes, os três ângulos também são diferentes, então é um polígono não regular, convexo, tudo bem? Aqui, quadriláteros. Aqui eu peguei de um site, acho que era, não sei, espanhol, escrevi quadrilátero com CU, tá? Não tem problema não. Ou é um Q, não sei, não tô conseguindo enxergar direito.
é um quadrilátero, tá? Quadrilátero, eu tenho vários quadriláteros, né, figuras de 4 lados, e aí eu tenho aqui o quadrado. O quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, então ele é um polígono convexo e regular. Retângulo é um polígono convexo, né, 4 lados, quadrilátero, só que ele já é não regular. Por que ele é não regular? Porque ele tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes aqui, né? Ó. Esse par de lado que está em pé é do mesmo tamanho e esse par de lados que está deitado é do mesmo tamanho. Então tem 2 pares de lados de mesma medida. Então é um polígono não regular, tá? E aqui rombo não é rombo, né? É losango. Então realmente esse é de um site, acho que espanhol mesmo, ou pode ser português, tá? De Portugal. É um losango, é um polígono convexo, certo? E aqui eu vou ter esse ângulo desse lado e esse ângulo são iguais. No entanto, esse ângulo e esse ângulo, esses dois são iguais, mas são diferentes desses dois. Então eu tenho 2 pares de ângulos, né, iguais. Então eu tenho um par de ângulo de uma medida e um par de ângulo de outra medida. Então aqui eu também tenho um polígono convexo não regular, tá? Pentágono. Pentágono também eu posso fazer vários pentágonos. Todos esses são pentágonos. A diferença entre eles, esse pentágono é um pentágono regular. Por quê? Porque ele tem todas as medidas iguais dos lados e todas as medidas dos ângulos são iguais. Então é um polígono, 5 lados, pentágono, regular, tá? E convexo. Esse aqui é convexo? E aí, o que vocês acham? Côncavo ou convexo? É um polígono côncavo, né? Ó, se eu marcar um pontinho aqui e um pontinho aqui, ó, eu já consigo ver que eu tenho um segmento de reta que fica na região externa. Um pedaço desse segmento de reta fica na região externa do polígono, né? Ó, fica fora do que está em verde. Então, eu tenho um polígono côncavo, né? Um polígono porque é formado por retas, né? Pedacinhos de reta, então é polígono. Tá? Se fosse um arco aqui, ó, já não seria mais polígono. Tá? Então é um polígono porque tem retas, pedaços de reta. É um polígono côncavo, porque aqui eu tenho, né, ó, um ângulo maior que 180 graus, ou a definição do segmento de reta que sai, né, que vai para a região externa do polígono. Então é um polígono côncavo e não regular. Por que não regular? Porque as medidas aqui são diferentes, né? Essa medida é uma, essa é outra e essa aqui é outra. Então tem 3 medidas, 3 tamanhos diferentes aqui numa figura de 5 lados, tá? 5 lados, então é pentágono, tudo bem? É um pentágono côncavo não regular. E esse aqui também é um pentágono não regular, porque essa medida aqui é menorzinha que essa, então já é não regular. O ângulo aqui é diferente desses 3, não. Então é não regular e é convexo. Por que é convexo? Porque eu não consigo traçar aqui um segmento de reta, né, que vá para a região externa da figura. Fica sempre na região interna da figura, tá? O que a gente chama também de região poligonal. É o que está dentro da figura, delimitado pelas linhas aqui, ó. Tudo bem? E aqui a mesma coisa, eu tenho aqui um hexágono, hexágono e hexágono. Eu tenho aqui um hexágono regular, porque todas as medidas são iguais, tanto dos ângulos quanto dos lados. Aqui eu tenho um hexágono não regular, que as medidas são diferentes, né? Ó, medidas diferentes. E aqui também eu tenho um hexágono não regular, medidas diferentes e ângulos diferentes, né? Ó, esse ângulo aqui com certeza é maior que 180 graus. Isso indica que esse hexágono aqui do meio, ele é um hexágono, ele é um polígono côncavo não regular. E esse aqui é um polígono convexo não regular, certo? Tudo bem até aqui? É definição, tem que entender bem a definição, a diferença entre o que é e o que não é.